Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão com mais um vídeo que vocês mandaram e o Tuco mandou um vídeo do Tucas sobre as empresas que não ligam para nós, pros jogos que amamos. É, é sobre isso. A gente fecha o vídeo agora. Brincadeira, vamos lá. Muito da hora essa abertura. Muito fofa. Olá, pessoas que habitam os confins da internet. Aqui quem fala é o Tucas. E já faz um tempo. Mas vamos momentaneamente ignorar minha ausência por aqui e também a minha presença num belo recanto tropical durante um merecido descanso. Bom, faz bem, faz bem. Terrível. Sabem o que é pior para um jogo que você ama? Cair no esquecimento e nunca receber um remake? Bom, eu diria ele ser lembrado e tirado do esquecimento só para receber um tratamento de atualização como Deus Ex Remastered, onde com muito esforço Pô, cara, pior que eu não posso reclamar, né? Fizeram o remaster do Tactics. Tá bom, podia ser melhor? Podia. Mas, pensando bem, quem sabe a Square, por alguma intervenção divina, acaba fazendo alguma coisa em cima desse projeto, né? Fazendo algum Tactics 2, ou uma continuação, um sucessor espiritual. Não custa nada sonhar, né? Mas do jeito que a Square tá ultimamente, eu acho que tá mais fácil pra ela falir. dedicação, a equipe envolvida conseguiu transformar um jogo de 1999 em um jogo de 2003. Uau! Deus Ex de 2000 é um dos jogos mais importantes de todos os tempos, e não tem muita margem para questionamentos nessa afirmação. Afinal, ele é o pai dos Immersive Sims, e nasceu oferecendo liberdade de escolha ao jogador, implicando que as suas ações tinham impacto tanto Deus no Ex ponto de eu vista da sempre ouvi história falar, mas eu quanto da nunca tinha gameplay. jogado. Abordava questões filosóficas de transhumanismo, conspiração corporativa, vigilância e manipulação midiática. O criador do jogo, Warren Spector, tinha a filosofia de que os jogadores são co-criadores da experiência que os jogos fornecem. Ele acreditava que game designers deveriam construir mundos e sistemas que permitissem o jogador ter meios de mostrar sua expressão criativa, ao invés de ditar a história de uma única maneira. A implementação dessa filosofia em Deus Ex andou para que depois em games como BioShock, Dishonored e Prey pudesse voar. Pesquisar para fazer essa pequena contextualização a respeito de Deus Ex me deixa um tanto quanto com vergonha, porque ele é um jogo excelente e que tá preso em algum lugar do meu infinito backlog. Mas acreditem, a culpa que eu sinto por nunca ter jogado Deus Ex é muito maior do que qualquer culpa que a Embracer Group sente por entregar esse tratamento aqui num dos jogos mais importantes de todos os tempos. A internet fez o seu trabalho e a recepção Pera, que? Os jogos mais importantes de Tá, tudo bem. Aqui eu até entendo. Não, pô, legal. Legal, né? Pô, tem trance, ó. É, tem mais cor, tem mais detalhe. Não, eu até entendo. Mas assim, era isso. Esse era o laboratório. Aí o laboratório piorou. Cara, como o laboratório piorou? Como eles conseguiram fazer o negócio saindo luzinha e tal, bonitinho. Ele ficou mais feio. Mas, tipo, não é mais feio. É muito mais feio. Que isso, cara? A internet fez o seu trabalho e a recepção do trailer de anúncio de Deus Ex Remastered rendeu uma boa dose de zoações e memes, questionando o trabalho envolvido na suposta modernização que o game vai receber. Algumas imagens dessa parada são tão horríveis que me fazem ter a sensação de ser um projeto feito na Unity por alguém que abriu o programa pela primeira vez. Eu tenho Não dá nem pra dizer que parece IA, né, cara? Não dá nem pra dizer. certeza absoluta que existe em algum É um lugar da demake, internet é um demake, gente. Pô, vocês não entenderam, cara. O negócio tinha gráfico de PS2, vai pra PS1. Né? um mod Pô, é um feito demake. por fã que já fez um trabalho melhor em atualizar o jogo para hardwares modernos sem destruir aspectos da arte ou iluminação. Algo que parece ser obrigatório nesse tipo de remasterização feita sob demanda. No estilo esteira de produção e aparentemente sem nenhum apego emocional. É que pensa só, olha, quando você pega aqui no teclado, né? Confia em mim, vocês não estão vendo, mas confia em mim. O D fica muito próximo do R. Então eles falaram que era um remake, não, que era um demake. Aí eles erraram e apertaram o R. É, aí ficou remake.
É uma forma, é uma forma. com o título original. Dá O pra ver estúdio desse Asper, jeito. responsável por Deus Ex Remastered, recentemente remasterizou também outra propriedade da Embracer Group, a trilogia original de Tomb Raider, onde, graficamente falando, apesar de também matar os aspectos do game original, não me pareceu um trabalho tão O porco, aspecto... apenas, sei Uhum. lá, ok, e é justamente essa percepção de É. ok, presente em outros trabalhos desse estúdio, Ah, com do grande foco em Darkstalker. remasterizações meia boca, incluindo Legacy of Kain, Soul River, e uma Não, é cacetada de games de isso, Star Wars. Legacy of Kain. Por que eu pensei em Darkstalker? Enfim, foda-se, vocês entenderam, vocês Você me entenderam. fez ter vontade de Meu fazer esse negócio, meu negócio é anime, não é videogame. Caneladas em mundo de videogame é normal. E nos animes também, enfim. vídeo e falar um pouco mais profundamente sobre isso. Cada um desses vários Soul River. Vocês entenderam. O que eu pensei aqui... eu até esqueci qual que eu falei, mas me veio na cabeça, falei besteira. games que a Enfim. Asper Studios encostou e desenvolveu uma versão remasterizada, num padrão de Se eu qualidade soubesse como é meia anime, boca. é melhor ele não saber o que é anime. Melhor não. Melhor não. Era o jogo favorito de alguém que tá assistindo esse vídeo. Felizmente, nenhum desses raios aqui me atingiu, mas eu consigo imaginar Darkstalker é o jogo de luta da Exato, eu confundi. Calma. a frustração de alguém que ama esses games, que sente muito carinho e tem memórias felizes por algum deles ter feito parte da sua infância, tendo que encarar o que foi entregue enquanto esperava um tratamento bem melhor numa remasterização ou num remake. Infelizmente, o título desse vídeo não é clickbait. As empresas não ligam pro jogo que você ama. Porra, que desgraça! Vai tomar no cu, meu irmão! De fato, não, mas no final do dia, jogo é produto pra empresa. Pra uma dev, não, pra uma publisher, no final do dia, é um produto. Pra uma dev, além de ser um produto, é uma expressão artística, querendo ou não, né? Eles querem contar uma história, querem passar uma experiência, então desenvolvedores se preocupam com isso, mas publisher, não. Acionista, muito menos. Então, Ah, tô tranquilo, pô! Final Fantasy Tactics é mais um jogo que recentemente recebeu um tratamento com o selo versão aprimorada. Esse termo, inclusive, é o Isso. meu favorito, porque é uma reforma, né? Não é um remake, não é um remaster, é uma reforma. Que faz mais sentido. ele facilita muito identificar um trabalho feito no mais puro e completo foda-se. Quando usam remake, normalmente eu comemoro, porque aqui quase sempre significa que o jogo foi feito do zero, com gráficos e mecânicas atualizadas. Uhum. Se entende que existe muito mais trabalho e investimento Sim. quando a versão do jogo é um remake. Remake, Já sim. remasters costumam Até porque, cara, o que a Capcom fez com Resident Evil é bizarro de bom. O 2 e o 4, puta vida, jogaços. O 3 não saiu. O 3 não saiu. Seria legal se a Capcom fizesse um remake do 3. Ia ser bem legal. Ia ser bem legal. Pô, imagina, cara, jogar um jogo com a Jill. Ia ser legal, né? Ia ser bem bacana. No Tactics, cara, eu gostaria muito que... Eu sou muito dividido com Final Fantasy Tactics, porque, assim, por um lado, eu acho interessante o trabalho que eles fizeram de fazer o jogo ser um pouco mais moderno e não perder as raízes dele. Por outro, eu sei que existe uma infinita possibilidade que, se você acessasse essa infinita possibilidade, talvez você não faria Final Fantasy Tactics, você faria outra coisa. E tá tudo bem fazer essa outra coisa. Só que eles quiseram fazer Final Fantasy Tactics numa reformada. Se agora que deu certo, porque vendeu mais de 1 milhão de cópias, e eles falam, e a previsão era chegar mais ou menos nesse número mais ou menos em 3 anos, e a Square, né? E os devs, parece que tem espaço, né? Aí pegaram o mesmo conceito do Tactics e de fato aprimorar e fazer outra coisa, show, legal, bacana. Mas o único problema real do Tactics, nesse novo jogo que eles fizeram, ou nessa reformada que eles fizeram, é o preço, que é um preço abusivo, não é um bom preço, e não ter em português. Esses dois aspectos são indefensáveis e são seus piores defeitos em todos os sentidos. Mas assim que der, eu vou lançar um vídeo sobre Tactics. Eu tenho um roteiro genuinamente grande já escrito e
Calma, eu chego lá. Costumam ser incógnitas. Alguns são trabalhos meia boca, como os vários exemplos do estúdio Aspyr. Outros podem ser tão bons que são quase remakes, como Dead Rising e Oblivion. Games que, graficamente falando, tiveram retrabalho Queria de cabo ter a visto rabo, mas que Oblivion. seus estúdios foram humildes e chamaram de remastered. Agora, quando usam qualquer coisa parecida com versão aprimorada, amigo, pode ter certeza que os envolvidos deram o seu máximo pra entregar o mínimo. Olha só, quem acompanha o canal conhece a minha picuinha com JRPG e já sabe que Final Fantasy não é minha praia, mas nossa senhora. Sem ironia, minha total solidariedade pra todo fã de Final Fantasy Tactics que por anos aguardou cheio de expectativa uma novidade digna na série e recebeu isso aqui. Meu Deus do céu. Entregar o mínimo. Olha só, que a Final recebeu e eu ainda Tá. Vou funciona. esperar. Deixa. Cozinha. acreditar que uma das funções que essa Cozinha. atualização traz como recurso de modernização é basicamente aqueles filtros bilineares que deixavam os jogos de Super Nintendo no emulador parecendo uma aberração. Aqueles lá que suavizam as bordas e destroem a pixel art original. Os caras realmente pegaram um dos títulos que os fãs mais aguardavam por um remake, colocaram um filtro de suavização de emulador, uma iluminaçãozinha, textura de papel e nosso trabalho aqui está pronto. Lance esse jogo. Sério, será que eu consigo fazer um remaster desse nível? Eu vou pegar aqui um dos Então, eu vou contra-argumentar essa situação, porque eu acho que é o meu direito de fala. E, em certo aspecto, o Tucas, ele tem razão. Sim, ele tem razão. Dava pra fazer um trabalho melhor? Dava. Sim, sempre dá pra fazer um trabalho melhor. Se a ideia é fazer essa reforma, dá pra fazer. Porém, o recheio desse jogo, ele não está necessariamente nesse aspecto que ele fez desse novo 3D, que eu, sinceramente, não achei um filtro ruim. Pode ser que, pra quem já tá mais acostumado em ver mais outros jogos que tem esse aspecto de upscaling, e parece que é mais não... Assim, eu genuinamente prestei muita atenção nesses character design e vi que, tipo, tem muito mais remodelagem do que parece. Tem muito mais detalhes do que parece. Porém, ele assimila um negócio de upscaling, de arredondamento, que nem ele deu o exemplo. Então, meio que fica a gosto, querendo ou não. Porém, existe um trabalho interessante que eles fizeram aqui em remodelar o jogo para você navegar e jogar ele melhor. Os menus laterais, né, a turn order lateral, as pop-ups de informações, os menus que você tem de jogo. Tem muita coisa que, cara, ele maximiza muito mais a sua experiência jogando Tactics. Tactics, ele tem alguns probleminhas muito pontuais no seu jogo base de ser datado. Principalmente o controle que você tem dos turnos quando você tá jogando. O fato de você andar e não poder retroceder, o fato de você não ter muito controle rápido e ativo e visível do controle de turno, que é uma coisa crucial. Por exemplo, mesmo nessa versão, eles não colocaram o jump. Quando o personagem vai dar jump, você não sabe aonde ele vai cair no turn order. Você precisa acionar o jump para ele, subir. Ou, por exemplo, ele não tem fórmulas de dano muito mais claras de como as coisas são calculadas. Você sabe que existe uma diferença entre o dano de uma katana, de uma espada, de uma adaga, de uma lança. Tem coisa que é calculada por speed, tem coisa que é calculada por PA, né, que é o Power Ability. É o Power Ability? Power Attack? Eu não lembro. Enfim, eu sou força física. Por exemplo, cajado e cetro. Cajado você bate com MA, que é a sua força mágica. Então, por exemplo, classes como clérigo, ele consegue bater físico e dar dano. Enquanto o Wizard, ele não consegue, porque o cetro, ele não dá dano. Ele dá dano baseado na sua força física. Então, é muito esquisito, né? E você não sabe isso. Não tem nenhuma informação que te dá no jogo. E
Tactics é um jogo que tem muito detalhezinho que você precisa ter pra você saber maximizar mais seu personagem e tirar o melhor dele. Qual arma eu vou usar? Porque às vezes, pô, legal, vou pegar um machadão. Você sabe que o machado, ele tem os maiores WP do jogo, que é o Power... o Apple Power, né, que é o poder da arma. Só que ele tem uma variação do multiplicador dela ser de 1 ao multiplicador máximo, ou seja, você pode dar o dano máximo que ele vai multiplicar o seu PA, que é o seu dano físico, com o seu WP, que é o seu poder da arma. Esse é o máximo que ele vai dar. Porém, ele pode variar o multiplicador de 1 ao máximo. Ou seja, seu dano pode ser uma bosta, mesmo ele tendo um Apple Power alto e muitas das vezes não valendo a pena. E o jogo não te explica isso. O jogo não te explica. Por isso que eu falo, tem coisa que dava pra arrumar muito mais no Tactics. E, sério, eu vou preparar um vídeo gigantesco pra falar sobre o Tactics, porém, sim, o Tucas, ele tem argumentos quanto a isso. Dava pra melhorar, e dava pra fazer um pouco melhor. Mas eu não acho que é necessariamente uma desgraça, uma coisa horrorosa, uma completa desgraça esse jogo. Muito pelo contrário. Ele mantém muito da essência do Tactics, de tudo do Tactics, e ele cria um aspecto imersivo de dublagem. A dublagem dele é ótima. A forma de contar a história melhorou muito. Só faltou, nesse aspecto, deles conseguirem fazer os filminhos, né? Porque eles não colocaram os filminhos. Então, eu entendo que tem muitas qualidades de um lado, eu entendo que tem muitas possibilidades de outro, e eles não chegaram em todas essas possibilidades que dava pra chegar. Dentro do próprio formato. Dentro da própria pixel art. E o diretor e o roteirista falaram muitas das vezes. Eles queriam fazer dessa forma. Eles queriam que fosse assim. Se é mentira, se é verdade... Não sei, mas os pronunciamentos deles, entrevistas e coisas do tipo, eles falaram que esse era o objetivo e chegou nesse objetivo. Mas, cara, a coisa vital nesse sentido é o problema está principalmente no preço e por não ter em português. Poderia ter dublado também, porra, qual o problema? No anime, o jogo não é tão gigantesco a ponto de precisar ter um retrabalho tão gigante de dublagem a ponto de não poder ter dublagem BR. E ia ser maravilhoso ter uma dublagem BR. Mas, enfim, eu entendo o ponto do Tucas. Vou pegar aqui um dos meus jogos favoritos do Super Nintendo que tá completamente esquecido. Esquadrão Marte. Eu vou começar colocando esse filtro cagado que destrói a pixel art e deixa as linhas de contorno suavizadas. Depois eu vou aumentar o contraste e aumentar a saturação, para tudo parecer um pouco mais colorido. Vou distorcer o jogo até a proporção dele se adequar a 16:9, adicionar um Gaussian Blur em cima e embaixo para dar esse efeitinho de miniatura que tá na moda nesses jogos, e para finalizar, adicionar a textura de papel de aquarela numa opacidade bem baixinha por cima de tudo. Vou lá, com vocês, Esquadrão Marte, versão aprimorada. Olha só que trabalho impressionante. É o que eu falei. Se você pegar nessa comparação direta e assimilar técnicas que dá pra fazer isso por emulador e ver o que fizeram no Tactics, pode parecer. Pode parecer de fato. Só que, cara, eu sinceramente, eu prestei bastante atenção em tudo quanto é tipo de detalhe, e eles prestaram muita atenção de arredondar as arestas certas pra colocar muito mais pixel. Então, não foi um trabalho de apertar um botão. Foi um retrabalho mesmo. Visual. Foi um retrabalho. Mas, de novo, é uma escolha. Eles escolheram ser assim. Poderia ter sido uma outro tipo de escolha? Poderia. Mas também eles quiseram assimilar o mais próximo do real. E você simplesmente pegar o pixel dele e estourar, porque inclusive a pixel art do Tactics, ele é muito contadinho para quando você pega e expande, estourar. Quer um exemplo? O Sonic. A pixel art do Sonic, se você aumenta, ela funciona ainda.
ela é muito... Ele não tem tanto detalhe. O do Mario também. Do Tactics, ele é muito sombreado, é muito detalhezinho. Todas as partes do personagem é articulado e picotado num pixel art que ele meio que vai trabalhando vários tiles dentro do próprio personagem. O personagem em questão que você vê aqui, ele não é desenhado desse jeito. Ele é desenhado o braço, a perna, a cabeça, o tronco. E aí ele vai colocando essa interpolação de partes para conectar um do outro. Então é um trabalho muito mais complexo. E se você simplesmente jogar um filtro por cima, ele provavelmente iria estourar. Mas eles não fizeram. Eles não fizeram. De novo, aí é uma caixa preta para saber o que foi feito ou não por trás de tudo isso. Porém, de novo, eu prestei bastante atenção nisso e eu mexi muito com o Tactics há muito tempo atrás, porque a mira atrás, na época de Orkut, eu era uma das pessoas... Eu tinha um grupo que a gente queria fazer um remake, né? Fazer uma versão expandida do Tactics, né? Aí a gente pegou e redesenhou um monte de classe, fez Berserk, fez Hunter, Ranger no caso, pegou um monte de classes de outras classes clássicas de Final Fantasy e brincou. E nessa época, quando eu tava tentando fazer uma pixel art de um Red Mage, cara, era bizarro, porque você precisava pegar pedacinho por pedacinho e tal. E aí, quando eu vejo o trabalho que eles fizeram aqui, que tem absurdamente muito mais pixels e muito mais arredondado tudo, sim, teve um retrabalho. Eu acredito de coração que teve um retrabalho. Mas, de novo, o ponto do Tucas... Eu entendo a perspectiva dele. Eu entendo perfeitamente a perspectiva dele. Tô seriamente considerando largar o YouTube e mandar meu currículo pra Square Enix. Olha, pra dizer a verdade... Não, você não conseguiria porque eles te trocariam por uma IA. E aí, outro ponto. Eu sei que o... Putz, cara, eu esqueci o nome do Yasunori. Não, é Yasunori, o diretor? Eu esqueci, de verdade. Eu vi muitas entrevistas deles falando, tipo, porra, a gente queria fazer isso, a gente fez assim, assado, tal, tentando respaldar tudo que eles estavam fazendo ali. E eu acredito de coração que a Steph quis trabalhar certo. Só que a Square não tava ajudando muito. Tanto que, quando eles tocavam em algumas questões de, pô, por que não foi assim, não foi assado, ou... por exemplo, quando eles falaram, por que tá desse jeito? Aí eles falaram, porque a gente escolheu ser desse jeito... quanto à entrega visual e a repaginada que eles quiseram dar no jogo, né? Aí, pô, por que não tem dublagem? Por que não tem tradução em português? Aí é questão da Square. Aí joga pra publisher e eles a pica deles, né? Impressionante mesmo, só a promoção que o parceiro desse vídeo tá fazendo exclusivamente no mês de novembro. A Hair Friday da Manual. A calvície é genética, mas tratar ela é uma escolha. E a melhor escolha é se cuidar com a Manual. Pô, cara, ele xinga meu Final Fantasy Tactics e me chama de calvo. Pô, Tucas. Pô, Tucas. Magoou. Magoou, cara. Ainda mais se você escolher começar a se cuidar no mês de novembro. Aí é onde, além de triste, ganhar cara. 40% off no seu primeiro Pô. pedido, você leva uma necessaire exclusiva e Pô, mais segura um aí, shampoo. cara. A Manual é uma Pô. plataforma de saúde que te conecta com especialistas em queda capilar. Com Todos licença dedicados aqui, a te eu ajudar vou no chorar desafio até o de melhorar final sua aqui. autoestima e achar a verdadeira versão Caramba, otimizada da velho, sua não. ansiedade. Da Manual, que Com ele só existe tal. Eu entendo você me chamar de calvo, beleza, eu entendo. Mas, pô, bater no meu Tactics não, cara. Não bate no meu Tactics. aqui na descrição. De Bate na Square. Na Square pode bater, tranquilo. todas as empresas possíveis para citar nesse vídeo, O Thunder, você é calvo cabeludo? Eu espero não ser. Tô tentando não ser. a Square Enix talvez seja a líder nesse ranking extremamente específico e que só existe na minha cabeça, das empresas que menos têm noção do quanto o público ama seus games. A Square Enix tem uma particularidade Sim. clara, algo que na maioria dos cenários seria algo bom, num mundo cheio de adultos que aguardam por um tratamento especial em títulos que jogaram quando eram crianças, acaba sendo um baita problema. Ela tem jogos demais. Muita gente não sabe disso, mas a Square Enix nem sempre foi Square Enix. Foi Squaresoft. Antes existia a Squaresoft,
e a Enix, que atuava como publisher. Cada uma delas isolada já tinha uma cacetada de jogos com uma legião de fãs. De um lado tinha Final Fantasy, Chrono Trigger, Secret of Mana, Parasite Eve e muito mais. De outro tinha Dragon Quest, Star Ocean, Valkyrie Profile, ActRaiser e muito mais. Caraca, pera! Valkyrie Profile era da Enix? Sério? Caraca, eu jurava que era da Squaresoft. Uau! Nossa, bateu um efeito Mandela aqui, cara. As duas se fundiram lá em 2003, depois da Square ficar mal das pernas por causa de toda a grana que gastou no filme de Final Fantasy, que inclusive eu fiz vídeo sobre isso aqui no canal. Foi por isso! Foi por isso! Eita, cuzão! Fofoca! Muito mais passaram a ser propriedade de uma só empresa. Agora, imaginem atender a demanda de criação de games novos pros fãs de cada um desses games ao longo dos anos. E pior do que isso, atender a demanda de remakes e remasterizações para toda essa lista de propriedades intelectuais quando a era da nostalgia chegou. E o acréscimo da situação, a Square Enix virando dev e publisher. Que isso é uma realidade assustadora para alguns. Porque ou você pode acabar fazendo muito bem um, ou fazer muito bem outro, ou no caso da Square, cagar nos dois. Cagar nos dois, porque um tá atrapalhando o outro, né? Se bem que eu acho que como dev ainda eles mandam muito bem em alguns projetos, mas aí vem a parte publisher e caga na cabeça deles de volta. É um trabalho difícil e que não só a própria Square Enix fez questão de tornar ele mais difícil, mas também dá peso ao ponto central desse vídeo. Que essas empresas gigantes, que já estão no patamar de mega conglomerados de entretenimento, simplesmente não têm a menor noção de que essas propriedades intelectuais, que para elas são meras fontes de dinheiro, significam muito para o seu próprio público. Eu digo isso porque mesmo com esse lançamento vibe zero esforço de Final Fantasy Tactics ter saído do jeito que saiu, se não fosse pelos fãs que realmente valorizam esse título aqui, talvez ele nem teria saído. E assim... Sim. Sim. E como eu sempre faço piadinhas no meio dos vídeos, eu quero deixar claro que essa parte aqui é séria. A Square Enix perdeu o código-fonte de Final Fantasy Tactics. Mas ela perdeu de tudo. Tipo, muita dev perdeu o código de fonte de muita coisa. É bizarro pensar que perderam do Tactics, mas quase ninguém mais tem também. Quem sabe exatamente é uma como merda. Aconteceu. Talvez algum desenvolvedor tenha deletado uma pasta do backup da Square Enix que não era aberta desde 1997. Não, é porque, tipo, não tinha esse tipo de tratamento de backup antigamente, cara. A Konami perdeu também. Eu vi um tempo atrás, aí, de novo, vou fazer de cabeça canelada aqui, mas que não tinha essa cultura de backup antigamente. Conhecimento de TI, principalmente para videogame, era uma coisa muito rústica. O pessoal foi começar a entender sobre segurança de dados, backup, redundância de código, caralho a 4, putz, lá pra frente. Qual que era? Pera, deixa eu puxar da memória. Qual filme da Disney, Pixar, alguma coisa, quase deixou de existir porque perderam o servidor? Aí a pessoa que tá, um dos editores, animadores, alguma coisa assim, tinha um backup pessoal, e aí ele conseguiu restaurar o negócio porque ele tinha um backup pessoal porque ele ia fazer home office. Aconteceu isso. Eu só não vou lembrar qual, mas essa história existiu e não é um efeito Mandela, eu juro. Eu posso procurar depois. Se o chat conseguir me complementar, seria ótimo. Foi a Pixar? Ó, viu? O chat tá mandando aqui. Foi Toy Story. Cara, Toy Story é de 95? Chutando, 97 talvez. 95, caralho, eu chutei bem. Puta que pariu, sou foda. Ele quase não existiu por conta disso. Porque da época eles já estavam perdendo o código-fonte, cara. E eu duvido que eles tenham ainda. Eu duvido, inclusive, que a Warner manteve muitas fontes, o código-fonte, né? De muitas das animações dele. Então, assim, ou foi Monstros S.A. É algum deles, mas é bizarro pensar que, tipo, nessa época ninguém pensava muito, não, de fazer backup, cara. Ninguém tinha muito esse negócio.
Então é bizarro e é estranho pensar que o Tactics não tinha, mas ainda assim é complicado. quando o jogo foi lançado. Como aconteceu, ninguém sabe. O Warner apagou o filme da Batgirl. De novo, pois é. Mas aconteceu. E graças a sites de fãs que tinham arquivos do game original preservados, foi possível que os desenvolvedores desse port aqui pudessem trabalhar sem ter que sair do zero. É muito irônico pra mim que a versão comercial de Final Fantasy Tactics e Valkyrie Chronicles só existe porque os fãs, por amor ao game, disponibilizaram online ao longo dos anos diversas versões do jogo visando a sua preservação. Algo que muitas vezes nessa indústria acaba gerando processinhos por violação de direitos autorais para quem é dono desse tipo de site. Inclusive, é que isso do Tactics, ele foi conversado, foi questionado, foi, sabe, existiram entrevistas, o é Matsuno mesmo, acho que é o nome dele, cara, me corrijam, por favor, porque na minha cabeça o nome do diretor é Matsuno. Ele deu bastante entrevista, ele falou sobre, muitas das vezes, porque o pessoal pedia, porque o pessoal conversava, porque Tactics, de fato, como o Tucas falou, tem muito fã. Eu! Então o pessoal tava muito em cima dele. Agora imagina pra muitos outros projetos que às vezes é tipo, não tem tanta conversa, tanta cutucada. E quantas vezes até empresas tão grandes quanto a Square já fizeram isso, de pegar uma ROM, de pegar algum arquivo online que estava preservado ali, e aí utilizaram aquilo de base para fazer um remake, um remaster, ou seja, lá o que for, porque, né, acontece bastante. E às vezes, cara, é meio foda porque depende do dev fazer isso, né? Porque a empresa mesmo, às vezes, não vai dar todo o suporte, ou às vezes eles mesmos não têm todas essas informações. É foda, cara. É foda. A Toei perdeu fita master de alguns animes. Eu sei que anime é diferente pra esse aspecto, porém, quando você vai fazer um upscaling de anime, também é importante você ter um master, né? É importante você ter um projeto, mas... Anyway, né? Imagina, você pegar um anime dos anos 80, alguma coisa, pegar todos os acetatos e refilmar e reestruturar. Nossa senhora, seria um trabalho muito difícil, muito difícil. Eu não posso afirmar aqui que o principal motivo para a Square Enix fazer versões aprimoradas com a bunda é porque ela tem muitas propriedades intelectuais. Mas se fosse para apostar, eu realmente apostaria nisso. Basicamente, todo lançamento oficial dela chega com bugs, problemas de portabilidade, paradas mal feitas que ferram a arte original do jogo, e daí os fãs precisam meter a mão na massa para salvar a parada e deixar a experiência mais bacana. Foi assim. Eu tenho uma outra visão sobre isso. Eu não acho que é a Square Enix. A Square Enix como publisher, como o vetor maior desse mercado, digamos assim, como a empresa detentora dos direitos e do dinheiro todo e que contrata os funcionários e as equipes e tal, ela que manda prazo, ela que estabelece limites, ela que estabelece orçamento, ela que estabelece a porra toda. E aí é programador, diretor, artista, é todo mundo se fudendo pra fazer o impossível dentro desses prazos super apertados. Então, às vezes, o pessoal vai fazendo um trabalho que não é de excelência. Não é de excelência porque o funcionário tá tudo fudido, estrupiado e tem que pegar uns prazos absurdos. Então, é foda. Tipo, é triste. Eu tenho certeza que muito dev queria ter a possibilidade de fazer um projeto e entregar um projeto melhor do que foi entregue quando entra nesses casos. E nenhum dev quer fazer um negócio com a bunda. O pessoal também, como eu falei, também tem esse quê artístico, também tem esse quê de, a sua identidade como criador ali em cima da criação. Só que quando você tá ali na ala superior empresarial, é número. Aí é 100% número e foda-se o resultado da qualidade do produto em questão num aspecto artístico. Isso se perde, infelizmente isso se perde. Sim, por exemplo, com o porte mais recente de Chrono Trigger, de 2018. A galera correu pra fazer mods e deixar a experiência agradável. Enquanto isso, demorou um bom tempo pra Square Enix lançar um update oficial pra corrigir o próprio port. E isso que eles fizeram.
a gente quer conversar sobre Chrono Cross. Eu espero que você converse sobre Chrono Cross. Tucas, pelo amor de Deus, me fala sobre Chrono Cross. Foi a mesma coisa com o port mais recente de Final Fantasy IX, lançado em 2016. Ele é mais um game que a Square se complicou por não preservar tudo o que precisava. A equipe não tinha os arquivos de parte dos assets usados no game, e as imagens dos fundos pré-renderizados precisaram ter a sua resolução, entre aspas, melhorada com IA. Um upscaling basicão que nem se compara com o resultado que seria possível caso o estúdio responsável ainda tivesse acesso aos arquivos originais intactos e prontos para serem renderizados numa escala maior. E isso é mais preocupante do que o Tactics. Eu tô dizendo que do Tactics não é, mas o 9 em questão é da linha principal de Final Fantasy. É o grande outdoor deles, né? A série de glamour ali. O Tactics foi feito pela equipe B, enquanto o pessoal tava fazendo o 7, inclusive. Então, o 9 não... Se o 9 se perdeu assets e dados do projeto do passado, imagina o Tactics que era da série B ali. É triste. Adivinhem só quem salvou o dia? Óbvio que foram os fãs. Olha só que coisa maravilhosa o Moguri Mod. Essa parada aqui, de fato, faz um trabalho de modernização desse port melhor do que qualquer coisa que a Square Enix já sonhou em lançar. E sim, eu tô elogiando um JRPG. Tão felizes? Mas sério, isso aqui é maravilhoso. E chega a ser bizarro ver o contraste do cuidado e carinho que o fã tem em comparação à versão oficial da empresa, que muitas vezes é lançado na base do foda-se. E faz parecer que estão fazendo um favor pra gente. Como se os estúdios envolvidos não fossem receber muita grana da galera interessada e que vai comprar o game. E, de novo, eu duvido, cara, que os devs queiram fazer as coisas tipo nas coxas. Só que o cara fala, olha, você tem... X prazo, que já é um prazo estupidamente apertado, e você não tem recurso pra trabalhar em cima disso. Você não vai entregar um projeto bom. Você não vai conseguir entregar um bagulho bacana. E aí acontece isso. Infelizmente. Não sei se eu já tive a oportunidade de mencionar isso em algum outro vídeo do canal, mas eu vou aproveitar para falar aqui, talvez pela primeira vez, isso bem rapidamente. Eu gosto muito de Dino Crisis. E eu aguardo ansiosamente pelo dia que a Capcom vai Eu gosto muito de Final Fantasy Tactics. lembrar desse jogo. E atualizar a narrativa e a gameplay dele aos padrões dos remakes de Resident Evil. Dado o histórico do canal, é um pouco arriscado falar isso em voz alta, mas eu não consigo mensurar a minha tristeza caso a Capcom lembrasse desse jogo para lançar uma versão aprimorada padrão esforço zero. Recentemente, um port oficial das versões de PC do jogo foi lançado Pelé na Soccer. GOG, e até que vendeu bem para um jogo que só um maluco de roupão se importa. Mas enfim, esse port foi basicamente o trabalho de duas pessoas que só pegaram as versões originais do jogo no PC e focaram em deixar ele jogável em sistemas modernos. Não é nada que dá pra chamar de remaster e muito menos de remake. Nesse sentido, já faz alguns anos que survival horrors clássicos da Capcom recebem mods feitos por fãs, através de recursos de upscaling com IA aplicados nos seus fundos pré-renderizados. Esses projetos existem há bastante tempo, desde que a IA não era esse monstro absurdo que tá hoje em dia. No que diz respeito a esses games clássicos, eu não ia me surpreender nem um pouco se nos próximos anos a galera começasse a pegar os fundos originais e colocar eles na IA, não para fazer upscaling de imagens, mas recriar essas imagens fazendo elas fotorrealistas. E sabendo que existem funções na IA para animar imagens estáticas, com uma modelagem atualizada dos personagens, daria para fazer algo que, sem dúvida alguma, mataria a arte original, mas que ao mesmo tempo seria visualmente impressionante para uma boa parte do público. Sim. E a realidade, por mais dura que ela seja, é que o público geral simplesmente não se importa com IA. Isso Sim. Se eles fizessem isso e colocassem, tipo, tudo fotorrealístico, o pessoal fala, caralho, bonito, olha, 4K. Ok, você perde toda a identidade do projeto, mas tá bonito, tá 4K, é foda, é foda. é ruim, mas é a nossa realidade. Eu dei a minha opinião aqui em outro vídeo sobre games que abusam de IA, gerando uma quantidade imensa de lixo nas lojas digitais. Isso tá acontecendo e é muito ruim, só que ao mesmo tempo, eu não posso deixar de olhar o outro lado da moeda. E não que o outro lado da moeda seja bom, mas se o usuário comum já é capaz de gerar coisas assim, ao custo de toda a água potável do planeta para resfriar servidores, as empresas também já devem estar pensando em maneiras econômicas de atualizar os seus jogos clássicos. Tanto que a Square está nessa empreitada de substituir, era 30% dos seus funcionários de teste, né? Começar a fazer teste com IA. E
de acordo com o histórico maravilhoso da Square de trocar, de fazer NFT e abraçar a cultura ou a tecnologia da IA, eu não duvido que a próxima meta é trocar artista. Inclusive, recentemente, o artista do Final Fantasy IX saiu da Square. Eu não sei se o Yoshitaka Amano está na Square ainda. Se bem que o Amano já é, sabe, o cara já tem muito histórico e eu acho que ele... Eu não sei nem se ele ainda trabalha na indústria, ou se ele faz ainda alguma coisa que não seja... Qual que é o nome daquela bosta lá? Gibi-AT. A culpa não é dele. As artes de Gibi-AT que ele fez, nossa, são maravilhosas, mas o anime... Não procurem Gibi-AT, não procurem, não façam isso de procurar Gibi-AT, não façam isso, não, isso daqui não existiu, você olha aqui, nossa, legal, né? Legal, né? Muito legal. Disso, né, dessas artes maravilhosas do Amano, virou isso. Não procurem Gibi-AT, não façam isso. Que mais uma vez, dado o histórico do canal, eu espero que o exemplo que eu escolhi aqui não seja o escolhido. É difícil aceitar que essas remasterizações de baixo custo atendem todos os interesses das empresas. Elas possibilitam produções rápidas sem a necessidade de grandes equipes envolvidas e garantem migalhas ao público que, desesperado por qualquer novidade do título, sabe que isso é o melhor que vai receber e acaba comprando o jogo de qualquer jeito. Voltando ao início do vídeo, eu sinceramente prefiro não receber absolutamente nada, ao invés de receber algo com um esforço tão mínimo só pra farmar uma grana em cima do fã desesperado. Imagina se Chrono Trigger, um jogo que desde que eu criei o canal as pessoas mencionam e esperam um remake de peso, no nível que Final Fantasy VII recebeu, acabasse ganhando um tratamento nesse nível aqui. Eu sei que opiniões variam, mas pelo menos pra mim, o lance é se poupar de decepção. Prefiro ficar com o original mesmo. Consegui enxergar que a demanda e o tempo necessário pra criar games AAAs hoje em dia tá beirando o insustentável pras empresas, é a chave pra nos proteger do esforço mínimo que elas entregam só pra fazer uma grana. Recentemente, a franquia God of War completou 20 anos, e pedidos de remakes da trilogia original são constantes desde que essa grande onda de remakes começou. Particularmente falando, eu acho que God of War 3 ainda é maravilhoso e pra mim não precisaria de um remake. Mas enfim, sabendo que essa é uma das suas franquias mais amadas, que ajudou a consolidar e até mesmo prolongar a vida útil do PlayStation 2, com uma legião de fãs que aguardam por novidades em relação ao tratamento dos games originais, no State of Play de setembro de 2025, a Sony anunciou um controle. Um controle de God of War com o design mais preguiçoso da história. E esse foi o lançamento para comemorar os 20 anos da franquia. É simplesmente inacreditável, não só o nível de desconexão com o seu próprio público, mas também a tranquilidade que a Sony tem para frustrar ele constantemente. Caralho, 640 pila a porra do controle. Bom gancho, tá, Tucas? Bom gancho de você colocar aqui pra vender o controle. Você foi um gênio do capitalismo, cara. Meus parabéns. Ao ponto de que às vezes parece que ela tá basicamente rindo na nossa cara. Eu ainda não consigo esquecer aquele texto, é sobre persistência, mostrando Bloodborne no final do vídeo comemorativo dos 30 anos de PlayStation. Nossa! E se é sobre persistência, é sobre o game, que é um Souls-like e esses jogos envolvem persistir pra progredir, ou é sobre os fãs que aguardam incansavelmente qualquer migalha de novidade a respeito de Bloodborne, mas nunca ganham absolutamente nada. Absolutamente nada mesmo. Pra vocês terem noção, os caras nem ao menos têm um patch pra esse jogo rodar 60 FPS no PlayStation 5. O que seria possível com folga, mas no PlayStation 5 a parada é travada a 30 FPS e roda na mesma resolução que o PlayStation 4. Mais do que isso, existia um patch não oficial, feito pelo hacker Lance McDonald pra fazer o jogo rodar 60 FPS no PlayStation 5. E a Sony mandou pro cara a famosa cartinha de cessar e desistir. O aviso formal pra pessoa parar ou tirar algo que fez
quilômetros do ar para não ser processado. Ou seja, a gente não tem nenhuma novidade de Bloodborne. Não nos entregam nenhum patch oficial, nenhuma sequência, nenhum remaster, nenhum remake, absolutamente nada, e ainda tiram do ar o trabalho de alguém que fez o que a Sony já deveria ter feito no dia que o PlayStation 5 foi lançado. Ainda bem que o emulador de PlayStation 4 anda a todo vapor, e com ele já é possível jogar Bloodborne a 4K 60 FPS, com alguns ajustes ainda sendo necessários, mas já dá até para pegar todos os troféus e platinar o jogo através do emulador. Sabendo a quantidade enorme de games que foram lançados durante os anos 90 e na primeira década dos anos 2000, marcando a infância do que é a base do público gamer hoje em dia, seria uma ingenuidade muito grande achar que todos os principais títulos vão ter uma chance de ganhar um remake ou ter um tratamento de atualização decente. Isso é Não vai, até porque é custoso e o remake / remaster, ele não segue uma lógica de respeitar o jogo. Ele segue uma lógica de mercado. É você pegar, por exemplo, Chrono Trigger. Chrono Trigger, você tem uma lógica de mercado de você poder vender ele em plataforma nova, dando uma repaginada ou até uma adaptada. Porque, por exemplo, se eu não me engano, a primeira versão adaptada do Chrono Trigger foi para celular. Então você tá pegando um jogo que faz sentido existir no portátil. E no portátil de celular, você vai ter que adaptar botões, porque ele não tem botão. Ou pelo menos tornar ele mais clicável. Fizeram isso com todos os Final Fantasy antigos, por exemplo, nessa nova versão, de você pegar e revender o jogo que você já tem na sua biblioteca. Para uma empresa, isso faz todo sentido. Eu tenho, sei lá, 100 jogos na minha biblioteca, e eu tenho, sei lá, 30 anos de história. Pego esses 100 jogos e revendo eles numa plataforma nova. Alguns desses jogos eu só simplesmente adapto, emulo. E outros eu vou ter que reconfigurar algumas coisas, como, por exemplo, o controle. E aí faz sentido. Tem muito jogo 3D, por exemplo, da época do PS1, que você não usa analógico. Então, adaptar eles para usar analógico faz sentido. Você precisa dessa adaptação de mecânica, né? De mecânica não, de controle mesmo, para você conseguir jogar o jogo. Então, uma empresa sempre vai querer, acredito eu, ter todos os seus jogos numa biblioteca para serem vendidos, numa plataforma para serem vendidos. Então, os que não têm, eventualmente vão receber, podem receber no caso. Os que já têm, já têm. Então, por exemplo, pensar num Chrono Trigger melhorado do que já tá, talvez não exista a ideia. Porque ele já foi vendido. É o que fizeram no Chrono Cross. Fizeram uma cagada gigantesca e astronômica. Um cocô de Tiranossauro Rex daquela bosta. Porque aquilo sim é upscale feio, ruim, nojento, triste. O Chrono Cross, o que vende na Steam, não comprem. Não comprem. Aquilo lá é asqueroso. Então, assim, agora que eles já fizeram isso, eles não vão fazer de novo. Porque eles estão ali para vender da biblioteca deles. E pronto. Se isso gerar algum murmúrio, e esse murmúrio faça sentido dentro do calendário que eles têm de jogos, e virar alguma tendência de mercado para aquilo poder ser reaquecido, eles vão reaquecer de novo. Mas, de novo, acho difícil fazer um projeto de longo prazo, de 3, 4 anos, para fazer um negócio melhor daquilo. Vai muito da política da empresa. A Capcom, por exemplo, conseguiu abraçar essa ideia e fizeram pelo menos com uma das séries principais deles de Resident Evil. Agora, pra Square em específico, eu duvido muito que isso aconteça. Com a Sony, por exemplo, faria sentido eles pensarem mais em God of War. Enfia God of War, God of War, God of War. Agora, se é o novo, se é o velho, eu não sei. Querendo ou não, cada empresa vai ter um caso diferente. E no final do dia, algumas decisões de mercado não são boas decisões para os jogadores. É uma decisão que é bom porque você vai ganhar dinheiro grátis com um projeto que você vai gastar pouco dinheiro e pouco tempo. Então você joga uma meia dúzia de dev para resolver o seu problema, faz aquilo, pô, vendeu 200 mil cópias. Tu não gastou nada para fazer aquilo? Foda-se. Segue o jogo. Ganhou dinheiro.
basicamente impossível, muitos vão rodar e receber o tratamento meia boca. O que eu não consigo entender é como títulos consagrados que marcaram gerações e as pessoas sentem tanta falta precisam ficar na geladeira por tanto tempo, enquanto as empresas descarregam caminhões de dinheiro em jogos que claramente vão ser fracassos, que de longe você vê que não vai dar certo, que é só mais uma tentativa de jogo como serviço podre, como Concorde ou Resident Evil Survival Unit. Inclusive, foi o Resident Evil que a Capcom decidiu trazer para BGS. Pois é, durante a principal semana dos eventos de games ao redor do mundo em 2025, o resto do mundo pôde experienciar Resident Evil Hacking. Na BGS 2025, a gente teve um jogo como serviço. Meu... Capcom, tem pelo menos uma década que você tá tentando emplacar um jogo live service de Resident Evil. Todos falharam. E é óbvio que Lava isso vai dinheiro, falhar também. sim. As pessoas amam seus jogos por causa das experiências single player, das campanhas e os personagens carismáticos que eles têm. Todos eles, quase que sem exceção, pensando em experiências de progressão narrativa single player. Isso aqui não vai funcionar. Para de queimar dinheiro nessas desgraças do tipo Exoprimal, Reverse, Survival Unity. Cara, isso daqui me assimila aos... Como que era o nome? É Ultra... Ai, meu Deus do céu. Qual que é o nome daqueles jogos? Aqueles joguinhos que você para e vê uma propaganda de celular no YouTube. É Ultra, não sei das quantas lá, jogo. Eles querem pegar esse público pra eles. E recentemente eu vi algumas IPs antigas tentando fazer isso como Mu. Sabe, gatificar as coisas. E ultra casual, isso. É ultra casual? Eu acho que é uma coisa assim, eu não me lembro exatamente o nome. Mas o mercado é esse. Pegar uma galera que ouviu falar em Resident Evil, jogos super casuais, ou ultra casuais. Ouviu falar Resident Evil, é uma IP que existe, ela é quente, ela é conhecida, e aí você joga isso daí num jogo onde você compra meio que a plataforma dele e vende só skin. Eu vi várias vezes, por exemplo, a própria Square fazendo isso, porque eles fizeram isso pelo menos 2 vezes de jogos que eu vi eles fazendo, que foi o Brave Exvius, e o... Como que era? O outro lá, o War of Visions. War of Vision? War of Vision, eu acho que é. Que eram de RPG tático que eles tinham. E os 2 jogos, eles já eram jogos de outra plataforma, de outra engine pronta. Isso era um jogo coreano, chinês, eu não sei. Mas aquele jogo já existia. O que eles fizeram, eles pegaram só a roupagem e jogaram ali em cima, que é muito mais barato fazer desse jeito. Então, de novo, são projetos pequenos, com custo baixo, que eles visam rendimento alto em cima disso. E é um jogo que você taca a AdSense na porra do YouTube pro pessoal tentar baixar e competir com esses jogos ultra casuais. Eu não sei se mercadologicamente faz sentido, porque provavelmente deve fazer, ou se é acionista maluco achando que é uma boa ideia, para fazer esse tipo de projeto. Porque gasta pouco, porque é rápido, você entrega. Porra, o acionista fica de pau duro. Você fala, nossa, você vai jogar um joguinho assim, e você vai gastar isso daqui, e ele vai sair, sabe, em 3 semanas. Porra, da hora, é isso aí, coloca pra rodar. Ah, mas eu tenho esse outro projeto aqui que vai demorar 5 anos pra fazer. Ele vai olhar pra tua cara, cuspir na sua cara, te chamar de pobre e... Triste. Triste fim. Então, assim, no final do dia, é o que muito eu vejo de empresa grande sofrendo disso. Eles querem que... a regra é essa. Fazer um jogo vomitado rápido pra tentar pegar o dinheiro rápido. E aí, meio que fica em cargo dos indies de tentarem falar, não, pera, calma, vamos tentar fazer um jogo de verdade, com bem menos recurso, mas com mais tempo e menos pressão em cima disso. A única pressão de um jogo indie talvez seja a quantidade de dinheiro que eles têm para conseguir sobreviver. E tentar vender, né?
Os caras querem meter um Fortnite Genshin da vida. Pois é, se eu não me engano, a própria Square já falou que eles queriam sair da parte de mobile porque não dava pra competir com Genshin. Novidade, né? Pô, legal! Que bom que você pensou dessa forma. Esquece essa porra, vai pro seu nicho. Mas, de novo, estratégias mercadológicas na cabeça da pica de alguns investidores malucos que eu não sei. Não sei, é uma caixa preta maluca que eu só suponho. Essas desgraças do tipo Exoprimal, Reverse, Survival Unity e para. Só para. Nos entrega logo remakes decentes de Code Verônica, Resident Evil Zero e Dino Crisis. Qualquer um desses vai vender muito mais entre o seu próprio público. Eu te amo, Capcom. Pode ser, eu concordo. Inclusive, a possibilidade disso é grande. Agora, o que você tem que fazer é convencer quem tem o dinheiro pra fazer isso. Porque sim, cara, um Dino Crisis novo nos moldes de Resident Evil 2 e 4 faria todo sentido, um sucesso estrondoso, mas pra quem tem o escorpião no bolso, soltar ele nessa promessa gamer de os fãs vão comprar, será que é isso que eles querem? É foda, cara. É foda, é triste isso. É triste. E cada realidade de empresas mega gigantes aí, a coisa só piora. É foda. Isso. Mas quantos live services você ainda precisa anunciar que não vão mais receber conteúdo porque não são financeiramente sustentáveis, até perceber que a mina de ouro tá em fazer o que sempre deu certo no seu survival horrors? Eu não aguento mais. Mas esse é o ponto central do vídeo. Um lado vê esse conteúdo destinado ao entretenimento de maneira passional e afetiva, enquanto o outro vê como só mais um produto na prateleira pra fazer uma grana. Isso nunca vai mudar, e aguardar por games amados serem lembrados é sofrimento em 99% do tempo, esperando que aquele 1% seja visto como uma oportunidade de lucro para as empresas. E assim, a gente vai seguir por aqui. E é o que aconteceu com o R2, por exemplo. A Capcom falando, porra, vamos fazer isso. Vamos fazer acontecer. Ou esse 1%. Esse 1% tem que ser Dino Crisis. Então me conta aí nos comentários por qual game você mais sofre. Por isso que, tipo, no final do dia, vou até trazer aqui toda a minha bandeira de defensor do Final Fantasy Tactics novamente. Podia ser muito pior. Final Fantasy Tactics poderia ter sido uma tragédia assombrosa. Porque a Square Enix teve bons outros exemplos de outras tragédias assombrosas e asquerosas de ports que eles fizeram, ou de remakes, remasters, as merda toda. Então, assim, eu te entendo, Tucas. Eu concordo com parte da sua crítica. Só que eu também tô vendo o lado meio cheio do copo e eu não posso reclamar tanto, cara, porque comparado o que eles fizeram com o Tactics, que veio o Yasunori, de novo, cara, é Yasunori... Meu Deus... Yasunori. Eu vou ficar chamando ele de Yasunori aqui. É isso? Caraca. Final Fantasy. É isso o nome do cara? Meu Deus. Final Fantasy Tactics Director. Deixa eu fazer aqui. Não é vídeo. O Google, pelo amor de Deus. Matsuno. Yasumi Matsuno. Yasunori é outra coisa. O Matsuno. Eu não sei que eu tava com Yasunori na cabeça, mas enfim. O Matsuno. O Matsuno, ele... Por ele ter dado muitas entrevistas, por existir um assunto quente em cima disso, do que fizeram com o Tactics, e ele se propor a conversar com o público sobre e explicar muita coisa. Teve muito texto, tipo, muito texto, para explicar sobre muitas das tomadas de decisões do Tactics. Eu vejo que sim, ele tancou o projeto. Ele bateu no peito e falou: Square, deixa eu trabalhar. Deixa eu trabalhar. E aí, quando ele começou a fazer isso e escolheu as coisas que ele escolheu, determinadas coisas eu falo, pô, que bom que você escolheu isso. Que bom que você fez dessa forma, porque, cara, de novo, se ele fizesse só o filtro cagado como você deu de exemplo, seria muito perceptível. E poderia ter sido feito. Ele poderia simplesmente pegar todo o clássico aqui e meter o filtro cagado. Cadê? Aqui.
Ele poderia pegar isso daqui e meter o filtro cagado, porque eu já fiz isso em emulador e dá pra fazer. É possível fazer. Mas, quando você vê que ele mudou muita coisa, ele mudou HUD, ele mudou a estrutura de menu, ele colocou novas funcionalidades ali pra contar a história de formas mais fáceis, colocou conteúdo extra que era do japonês e não tinha no original, melhorou a forma de contar a história com narração. Então, poxa, não dá pra dizer que foi só um copia e cola. Não dá pra dizer que foi apenas passa um filtro em cima e joga pro público comprar. Porque essas mudanças substanciais são ótimas. São ótimas de verdade. Cadê? Tem aqui. Uma mudança sutil que faz todo sentido, principalmente pra quem quer jogar num nível mais difícil, que você bypassa também quando você consegue quebrar o jogo, porque é fácil quebrar o Tactics. Você tem esse 125% aqui, que é basicamente a sua efetividade de signo sobre o outro. Essa informação no antigo tava num menu, na puta que pariu, que ninguém lia, e você só sabia mais ou menos que você podia dar mais ou menos dano por conta do signo, porque você usava a pistola e a pistola tem dano fixo. Ela só é baseada no dano da própria pistola, não no atributo do seu personagem. E quando você atira com a pistola em um signo que dá mais dano, você vai causar mais dano. Em um outro que não dá menos dano, vai causar menos dano. E quando você não presta atenção nisso, você fala, caralho, mas meu tiro de pistola, sei lá, bate 64. O outro tá dando 32. Ué, por que é isso? O que tá rolando? E aqui você tem essa informação de efetividade de signo. É um detalhe bobo? É. Thunder tá fazendo esse detalhe bobo? Sim, está. Mas, de novo, é pra mostrar que isso daqui importa. Tem muita coisa aqui que importa. Sabe? Então, no caso do Tactics, eu concordo novamente. Dava pra ser um melhor em alguns aspectos? Dava. Mas ele está longe de ser esse port cagado que a Square fez 99% das vezes. Eu não sei um port bom que a Square tenha feito. Os únicos que são melhores é a época que eles pegavam um port de pegar o jogo pra fazer a versão mobile dele. Que é a única vez que funcionou. Sei lá, você pega nossa. Meu Deus. Warflions. Meu Deus, esqueci. O Tactics de PSP. Deu branco. Ele tem um port para celular. Né? Foi a primeira vez que eles portaram aquele jogo que estava travado no PSP, jogaram no celular. Ele funciona. Não é, oh meu Deus, um espetáculo, mas eles fizeram pequenas correções que fizeram sentido para jogar ali num modo touch. Né? Então, pelo menos isso eles pegavam e trabalhavam nesse sentido. Eles não precisavam se preocupar muito com o upscale e tal, mas pelo menos a forma de jogar o jogo nessa época eles se preocupavam bastante. Os Final Fantasies que são portados para celular não são tão ruins. Só que quando eles pegam essa versão que é pro celular, jogam pra console, a coisa fica esquisita. Porque aí você tem uma resolução maior e jogos são mais modernos hoje em dia. Até os celulares têm mais resolução hoje em dia. Então, até por exemplo, quando eles pegavam fazer os remakes para a própria época de portáteis deles, tem, por exemplo, Final Fantasy IV, que ele ganhou uma versão portada pro PSP. Ele saiu do NES e foi pro PSP. E é bom. O jogo é bom. Porque eles fizeram, inclusive, uma continuação da história, contando a história do... Meu Deus, esqueci o nome dele. Do Paladino lá, do Cecil. Então, assim, cara, legal. É legal isso. Na época a Square sabia fazer isso. Hoje em dia, principalmente os Final Fantasy, o Final Fantasy VIII, 9, o Chrono Cross, foi uma desgraça. Então, assim, pode parecer bobo, mas já ajuda a trazer informações importantes que estão visualmente escondida. Sim! Por isso que eu falei, cara. Aqui. O Matsuno, ele pensou sobre isso.
Ele pensou, ele projetou esse porte, ou essa reforma que ele fez com o jogo, porque são detalhes importantes. São detalhes que importam pra você jogar o jogo. O modo clássico dá pra jogar hoje em dia? Dá. Mas é muito datado. É um jogo que você vai perder muito tempo. E não é uma experiência que ela acaba se delongando muito mais do que você pode ter hoje em dia. Por exemplo, Farm. Você pode acelerar o jogo. Poderia melhorar o botão de acelerar o jogo? Poderia melhorar o botão de acelerar o jogo, de você deixar ligado e ele jogar em cima. Auto Battle, poderia melhorar? Poderia melhorar. Porém, no jogo antigo, jogar dessa forma é mais obtuso. E a versão do War of Lions não melhora tanto. Não melhora tanto. Melhora pouquíssima coisa de fluxo de combate, por exemplo. Na verdade, não melhora porra nenhuma, tá? A The War of Lions não muda porra nenhuma em fluxo de combate. A única coisa que você tem é alguns personagens a mais, 2 personagens a mais e 2 classes a mais, que você usa uma delas só, porque você não vai usar o Neon Knight. Mas, de novo, calma. A minha 1 hora, no mínimo, falando e destrinchando Final Fantasy Tactics ainda não chegou. Mas já que o Tucas chegou nesse assunto, eu sou obrigado a tornar esse vídeo muito mais longo. Então... Dito isso, joguem Final Fantasy Tactics da Ivalice Chronicles, é a melhor experiência de Final Fantasy Tactics e é um jogo que você precisa jogar. Você precisa jogar Final Fantasy Tactics. Coloque isso na sua lista, porque é o melhor jogo já feito na história da humanidade. Dito isso, bom vídeo. Bom vídeo, Tucas. Boa conversa e espero ter acrescentado alguma coisa, né? Ou se eu falei alguma besteira, por favor, podem me bater também, não tem problema nenhum. E tá tudo certo. Então, excelente vídeo. Eu ficando por aqui. Um bom anime. Até o